Aqui também. Oi, meu amor. Isso, já tem 19. Ó, que beleza, voltou todo mundo rapidinho. Vinte e um. Professora, fechei o diagnóstico da minha avó, ela tá com depressão. Tá vendo? Às vezes a gente pensa que é só velhice, né, Cleciane? Ela tem 78 anos e pelo a senhora falando, não é de agora, já tem um tempo já. A gente já fez tudo que poderia ser feito. Já trocou medicação, já trocou o médico. E o problema é que ela é difícil, a gente não já propôs atividade física, não quer fazer. Já propôs até mesmo ir com ela também, não quer. Alimentação propõe tudo quanto é tipo, sair com ela também não quer. A gente fala, ela é muito embirrada. Aí eu tô dizendo, ela tá num dilema feio, ela não quer viver e tá com medo de morrer. Eu falei, esse é o dilema dela. Ótimo, não, aproveita esse dilema. Aí é o grande gancho. Se ela tem medo de morrer, é o melhor, é a melhor parte. Ela não está ainda, vamos dizer assim, no fundo do poço da depressão, que é quando a pessoa deseja morrer, porque ela acha que morrer é a solução dos problemas. Então, se ela tem medo de morrer, ela não quer, é o primeiro passo para um convencimento. Você pode conversar com ela que ela não tem culpa de estar do jeito que ela está. O principal problema é a pessoa estar nessa situação e um indivíduo da família vem e fala assim: mas como, vó? Todo mundo tá bem, os filhos encaminhados, né? Tudo feliz, todo mundo aqui com a senhora. Como que a senhora tá sentindo essas coisas? Gente, culpa a pessoa já tem, não precisa ninguém colocar na cabeça dela. A depressão, esses sentimentos, esses sintomas não existem porque a pessoa quer ou porque ela procurou ter. Ela sente sem conseguir sair daquele lugar. Ela não tem condição de sozinha se ajudar. Então, existe solução, vó. Tem um médico que eu ouvi falar, tem uma pessoa que eu ouvi falar, que fez um tratamento e tá ótima. Estava muito pior do que a senhora. E ela fez um tratamento e ela ficou excelente. E esse ano vai para a praia, e esse ano vai para o casamento do neto. E assim, a gente tem que mostrar depoimentos de pessoas que estiveram nessa mesma situação e saíram dessa situação, que são da mesma idade. Porque ela vai se sentir normal, vai perceber que isso não acontece só com ela, que acontece com outras pessoas também. E a depressão na terceira idade, ela é mais comum do que a gente pode imaginar. Só aqui, ó, numa aula de 20 e poucas pessoas, 3 já se manifestaram com pessoas de terceira idade com depressão. Então, vocês percebem que ela é muito comum? E o que é mais importante é saber diagnosticar, saber ajudar, porque tem cura. Não precisa deixar a pessoa chegar no fim da vida, às vezes até chegar à morte, com essa sensação tão ruim. Igual a Jéssica está falando aqui no chat, que ela já teve essa doença e ela sabe o tanto que é terrível sentir todas essas coisas que a depressão faz uma pessoa sentir, né? É um sentimento de inutilidade, um sentimento de peso para a família. O idoso já se sente um peso para a família, porque ele não trabalha mais, porque todo mundo precisa ajudar, todo mundo precisa levar no médico, e ainda se ele for um peso no sentido emocional, nossa, ele vai ficar pior ainda. Fabiana, seu pai mora longe, porque você queria ajudar? Onde que ele mora? Ele mora em um pequeno povoado, lá no interior do Tocantins. E aí ele mora sozinho. E ele tem 79 anos. Só que eu fico aqui com o coração na mão sem saber o que fazer, porque ele fica lá sozinho. Tem
moço, né, que cuida lá dos afazeres da casa, que é a empregada. E tem uma outra que fica com ele à noite também. Só que é mais cuidado, assim, remédio, no horário certo, essas coisas. Mas ele fica muito sozinho. E aí ele parou de fazer um monte de coisa que ele fazia antes. A casa geralmente era cheia de amigos para jogar dominó, essas coisas. Aí do nada ele parou de fazer tudo isso. E aí eu fico aqui sem saber o que fazer. Eu acho que se eu tivesse com ele, a rotina dele ia ser diferente. Você não consegue trazê-lo para cá, para ele morar com você? De jeito nenhum, professora, porque lá é lugar pequeno, conhece todo mundo. E aí ele fala que não sai de lá por nada. Mas ele vive falando que ele também já está na idade de morrer. Que ele já viveu muito. Mas traz ele para passar umas férias, Fabiana. E aí nessas férias você vai fazer alguma coisa por ele. Geralmente ele vem do primeiro casamento dele. Eu tenho algumas irmãs. Ele tem algumas filhas que moram aqui em Brasília. E 2 vezes no ano elas fazem de tudo para trazer ele para fazer revisão, porque ele usa marca-passo, tem problema cardíaco, diabetes, essas coisas. E aí tenta segurar ele o máximo possível, mas ele fica doido para ir embora, ele quer ir embora. O máximo que já conseguiu ficar com ele aqui foi 1 mês. Mas é o suficiente. É o suficiente para levar ele no psiquiatra e ele começar o medicamento. E já que tem alguém que cuida dele, que dá o medicamento para ele, gente, é isso que eu queria dizer para vocês. A depressão, por mais que a família tente ajudar, tente dar ouvido, tenta dar um suporte, ela precisa de droga. Ela precisa do remédio para sarar. Não, é muito difícil sarar sem a droga. Então, oi, Mauro. Eu ia até te perguntar isso, porque, por exemplo, queria perguntar em relação à experiência que você tem, né, de campo, assim. Porque a gente tem uma matéria que chama Clínica em Saúde e a gente começa a estudar, a gente está adentrando nessa esfera de entender a reforma psiquiátrica, né, entender o movimento antipsiquiatria e tal. Começa a entender como a psiquiatria pode ser, assim como a psicologia, pode reduzir o indivíduo ao sintoma, à medicalização. Então, por exemplo, na minha mente, assim, de menino que não terminou o 2º período, eu fico pensando, eu vou direcionar ele para um psiquiatra, para ele ficar tomando remédio e não tem conversa, não tem narrativa, a gente não vai entender. Não é o ideal, Mauro, não é o ideal, mas no caso do pai da Fabiana, ele precisa desse start. Se ele tiver um medicamento para ele sentir um iniciozinho de melhora, para depois a gente trabalhar a conscientização, porque assim, realmente a depressão, ela não é simplesmente a medicalização. Ela precisa do tratamento psiquiátrico, assim como outras doenças, precisa do tratamento psiquiátrico, mas precisa do tratamento psicoterapêutico associado, sem dúvida nenhuma. Eu sou professora de psicologia, sou psicóloga, e a minha bandeira é essa. Eu tenho pacientes no consultório que fazem tratamento com psiquiatra e um dos meus desafios com esses pacientes é a consciência de que eles não podem deixar o remédio, que o remédio está ajudando, enquanto está ali fazendo a terapia, a droga está atuando. Quando for para ter a alta, tanto eu quanto o psiquiatra dessa pessoa, vamos trabalhar essa alta. Que é o quê? Que é um desmame, que é é paulatino. Não é assim, hoje eu não quero mais, já sarei, estou ótimo, amanhã eu não tomo. Porque isso causa um efeito rebote horrível, né? A pessoa volta para pior do que ela estava antes. Então, precisa sim da medicação, sim. Eu sou um tipo de profissional que nós estamos no meio da cidade, no século XXI. Eu não vou dizer que não precisa de remédio, que só a psicoterapia é suficiente. Não.
Também não estou dizendo que só o remédio funciona. Precisa da fala, precisa da escuta, precisa sim desse atendimento multiprofissional. Ele seria o mais ideal. Mas eu estou sendo bem simplista quando eu falo para a Fabiana para ela trazer, levar no médico e levar o remédio. Por quê? Porque é um homem de mais de 70 anos, mora sozinho num lugar onde não tem atendimento. É melhor fazer só isso do que não fazer nada. Entendeu a minha posição, Mauro? Não estou dizendo que é suficiente, que é o ideal, mas seria o necessário. Entendi. Entendeu? Tiana. Fernanda, pois não. E quando a outra disciplina fala da não medicalização, é muito diferente a medicação quando é usada no sanatório, que dopa a pessoa e tira ela da sua consciência diante da depressão. Eu tenho depressão há mais de 10 anos. O tempo que e eu fiquei nessa labuta que você colocou. Antes eu só tomava o remédio. E eu não queria ir de jeito nenhum na psicóloga. Aí depois eu fui para a psicóloga e achei que a psicóloga resolveria e tirei o remédio. E não funciona. Até que a minha psicóloga explicou isso para mim. Ela falou, Fernanda, a medicação na depressão é muito diferente da situação de uma esquizofrenia, é muito diferente. Sim. O que você coloca no cérebro da pessoa com a medicalização da depressão é diferente. Ela quase substitui o resultado de uma atividade física com frequente. Então, é uma medicalização que te faz ter um up para continuar o dia e não te tira da sociedade, que é diferente dessa medicalização que a professora Jéssica coloca pra gente, que te tira da sociedade e te tranca numa parede. Não, eu já trabalhei no hospital psiquiátrico e tenho consciência disso. Eu trabalhava, inclusive, com terapia ocupacional, porque foi um dos meus primeiros empregos. E, então, na época, não existia profissional de terapia ocupacional em Goiás, porque o curso só tinha em Minas, São Paulo, Minas, Sudeste. E aí, aqui em Goiás, o psicólogo podia ocupar a cadeira de terapeuta ocupacional, porque não tinha essa formação no nosso estado ainda. Então, tinha um psicólogo na equipe, tinha o profissional psiquiatra, a enfermeira-chefe, a assistente de enfermagem, e tinha eu, que era TO, a terapia ocupacional. Tem gente que pensa assim, você só vai lá brincar com os doentes. Esse só brincar não é fácil quando eles estão tomando essas drogas dose que mata leão, assim, que dopa qualquer um que fica com a língua pesada, que fica com a cabeça lesada, não quer fazer nada, só quer dormir. Se for para tomar o remédio, deitar e dormir, não precisa ir internar num hospital psiquiátrico, se for só para deitar e dormir. Aí a gente deixa em casa, deita e dorme lá. E não é o ideal, ninguém vai sarar só deitando e dormindo. Então, a gente fazia bingo, a gente fazia atividade de artesanato, eu construí horta, porque assim, tem coisa que mulher gosta, tem coisa que homem gosta, tem coisa que determinada doença permite, tem coisa que outras não permitem. Então eu tinha alguns que eram assim, quase que criança, eles não conseguiam entender um jogo de dominó, eles não conseguiam entender um jogo de memória. Então eu tinha que fazer colagem com eles, como se faz com uma criança no jardim de infância, levar e vigiar, gente, porque senão eles pegam tesoura e corta cabelo, corta roupa, corta cabelo do outro, a gente tinha que vigiar. Eu tenho muitas histórias engraçadas nessa vivência dentro da TO. Então, assim, precisa de toda uma equipe para fazer esse tratamento funcionar. Só o medicamento em si, realmente acontece como a professora Jéssica falou para vocês, ele não é o ideal. Valéria, você pediu para eu repetir os 5 sintomas da depressão. Alteração de apetite, para mais ou para menos. Alteração de sono, para mais ou para menos. A perda da rotina, interesse pela rotina. A perda da socialização, não quer mais receber pessoas, não quer mais sair de casa. Por último, são sintomas relacionados ao emocional, que é choro fácil, uma queixa constante de que não tem sentido para viver. E esse choro fácil, ele é sem motivo. Aquele idoso ou idosa enlutado que chora
há 5 anos, há 10 anos, porque perdeu um filho, ele não está necessariamente em depressão, ele está com um luto mal elaborado e a gente precisava fazer terapia para ele elaborar esse luto. Se for só o choro por causa desse luto, né? Então, esses são os 5 principais sintomas da depressão. Agora, quais são os sintomas da demência? Oi, Mauro. É só para analisar, eu concordei com a sua fala, mas como a Fernanda disse, né, a professora ela não estava falando desses medicamentos que cuidam da depressão, mas sim desses outros que você deu um grande exemplo, né, de quando você lidava no hospital psiquiátrico. Eu acredito que ela estivesse falando na medicalização da vida normal também, de gente Sim. que não fica demente, porque eu lembro até de um exemplo que ela deu, de uma mulher que tinha um marido, e esse marido tratava ela mal demais, era preguiçoso, não trabalhava, e ela era muito triste, ele violentava ela, e ela ia a um psiquiatra, e ele só dava o medicamento. Até que ela foi numa psiquiatra que repensava as estruturas e tudo mais, e o que ela fez foi falar assim para a mulher, mulher, larga seu marido, ele não te merece, deixa ele, sabe? A solução da mulher foi a fuga da medicalização. Então, assim, eu sei que a medicalização também é para esses casos extremos, mas a loucura é uma dimensão da vida normal, entende? Todo mundo é louco em alguma medida. Então, o que eu acho é que ela também estava falando dessa medicalização de quem é, entre aspas, normal. Entendi. Eu entendi. A hipocondria, hoje em dia, ela é algo muito sério, né? As pessoas não podem sentir nada, todo mundo tem uma receita. Se eu falar que tem enxaqueca, eu vou ter 5 indicações no mínimo aqui de cada um de vocês. Se eu falar que eu tenho cólica menstrual, eu também vou ter 5 indicações de remédio diferente. Então, assim, essa coisa de troca de figurinha ficou muito comum nos dias de hoje. A gente tem que ter consciência, principalmente com pessoas do ensino, da área de ensino da psicologia, tem que ter consciência de que a automedicação ela é errada, a automedicação ela pode ter consequências gravíssimas. E porque as pessoas, eu tô falando só da dor de cabeça, da enxaqueca e da cólica. Se eu falar de emagrecer, aparecem anfetaminas aqui. Professor, eu sei quem vende sibutramina sem receita. Aparece. Gente, de tudo quanto é medicação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a automedicação para tudo na vida, não só para doenças psiquiátricas. Mas eu entendo a professora Jéssica, ela está certinha. Essa vertente de só medicamento, ela já está acontecendo uma mudança de paradigma, graças a Deus. Hoje o que existe são as equipes multiprofissionais. Então, o paciente, ele é visto dentro de uma visão holística, né? Como um ser biopsicossocial. A gente não pode cuidar só do biológico, a gente tem que cuidar das outras partes também. Então, sem dúvida, isso é muito importante a gente ter consciência disso. Eu preciso falar da demência, que a gente só falou da depressão. Eu sei que esse assunto sempre rende muito, que todo mundo quer saber mais, mas calma, vocês estão no primeiro e segundo período. Vocês ainda vão ver bastante coisa a respeito de depressão durante o restante do curso, tá bom? Segura a ansiedade aí. Agora, qual que é a diferença que é importante a gente perceber na idade adulto tardio entre a depressão e a demência? A depressão, eu acabei de conversar com vocês sobre isso, mas e a demência? Quais são os sintomas que o idoso apresenta? Diferente ainda do mal de Alzheimer, nós não estamos falando dessa doença, nós estamos falando da demência como um processo comum, é um declínio cognitivo que acontece com o passar dos anos, né? Se a gente falou que visão diminui, audição diminui, tantas outras questões físicas diminuem, até a memória também, a questão cognitiva da memória, que a gente vai falar daqui a pouco, como não? O comportamento não vai ser afetado? Lógico que vai. Então, o declínio cognitivo e comportamental, ele tem algumas causas fisiológicas, e isso vai interferir na atividade do dia a dia. Mas olha só como que é diferente
a demência da depressão e é mais fácil da gente perceber quando conhece os sintomas. A maior parte da demência, dos tipos de demência, elas são irreversíveis, mas elas são oscilantes. Já já nós vamos falar do mal de Parkinson. Peraí, Amanda, vocês largam de ser apressado. É na próxima página. Quando eu disse para vocês, depressão, o sintoma tem que persistir por 15 dias. Então, na demência, tem dia que o vovô tá ótimo, ele lembra de tudo, ele faz as coisas certinho, tem dia da semana que ele se perde. E o vizinho acha ele lá na praça, sem noção de onde ele tá. No outro dia, ele já tá bom de novo. Então, a demência, ela não é progressiva, assim como a depressão. Ela é oscilante. Outra diferença, se você levar o vovô no médico e o médico perguntar para ele, qual que é a sua queixa, seu fulano? E ele vai falar assim, sei não, tô bom demais, não sei porque que me trouxeram aqui não. Ele não tem depressão, gente. É porque ele tá confuso, ele está apresentando algumas características que ele não tinha antes, mas ele não percebe isso. Para ele tá nota 10, a saúde dele tá zerada. Enquanto o idoso que tem depressão, ele fala, nossa, não tenho vontade de levantar da cama, não dou conta de fazer mais nada, a vida para mim não tem mais sentido, não tem fome. Então ele sabe reclamar de tudo. O que está com depressão sabe reclamar. O que está com demência não tem nem ideia do que ele está fazendo naquele médico. Para que eles me trouxeram aqui? O que tem demência, a queixa dele, geralmente dos familiares, é que ele piora à tarde. A queixa da depressão piora de manhã. É muito comum a gente perguntar assim, qual é a pior hora do dia? Quando a pessoa tem depressão, ela fala, a pior hora do dia é a hora que eu acordo e penso que tem mais um dia para eu viver. Então, a depressão, a pior hora é de manhã. Quando você vai perguntar para a família, porque o idoso não vai saber relatar, qual que é a hora que ele fica mais confuso? É de tardezinha. Ele não sabe se está amanhecendo ou se está anoitecendo. Ele não sabe se já almoçou, se vai jantar. Ele fica meio confuso. Eu tinha um bisavô que era muito engraçado. Ele tinha um calendário no quarto dele, daqueles que arranca um papelzinho por dia. Não sei se vocês já viram, acho que em desenho, tem muito desenho de pica-pau. Ele começa o ano, ele é grosso assim, porque ele é cheio de papel, e aí cada dia a gente vai lá e arranca um papelzinho. E o vovô João, ele tinha esse negócio no quarto dele, ele arrancava os papelzinhos para ele saber o dia que ele tinha que ir no banco receber a aposentadoria. Era o dia principal para ele do mês, ele tinha que arrumar bonitinho, pôr o chapéu, ir lá no banco, cantar a moça do caixa, porque ele gostava da moça do banco. Então, tem uns velhinhos salientes. E o que acontecia quando ele começou a ficar demente? Ele dormia de dia, depois do almoço, ele tirava um cochilinho, quando ele acordava, ele arrancava um papelzinho. Aí de noite ele dormia, no outro dia arrancava o papelzinho. O que acontecia, gente? O mês dele reduzia, né? Em 15 dias ele queria ir no banco receber a aposentadoria e não estava na hora. E dava um trabalho convencer o vovô que não estava no dia. Às vezes tinha que ir com ele lá no banco para ele ver a moça que ele gostava. E ela explicar para ele, ainda bem que ela tinha paciência, né? Seu João, hoje não é dia não, falta um pouco ainda, o senhor volta tal dia, eu vou estar esperando o senhor. Pronto, ele ganhava o dia, voltava para casa satisfeito. A pessoa que tem demência, ela não esquece da infância dela. A memória dela é intacta lá na história da vida dele. Conta, inclusive repete 10 vezes que você vai na casa dele, ele vai contar a mesma história. De quando ele era menino, que ele ajudava o pai dele no curral, tananã, essas coisas tudo. Agora, a memória recente, na demência, ela já começa a deteriorar. O indivíduo já fica com uma certa dificuldade de se lembrar coisas, não tanto quanto no mal de Alzheimer. Você acaba de apresentar alguém, esse aqui é fulana, minha amiga lá da faculdade. Aí, daqui 5 minutos, ele olha e fala assim, como é que é seu nome? Quem é você? Essa é o mal de Alzheimer. Isso não é demência. Demência é quando a pessoa esquece, por exemplo, se
ela já tomou banho. Às vezes até peraí, eu já tomei banho? Parece que eu não tomei banho. Às vezes a gente esquece que toma banho, isso em qualquer idade. Não é um mal de Alzheimer, vamos dizer assim, tá certo? Então, tem diferença. Então, ficou clara a diferença entre depressão e demência? Que são muito diferentes os sintomas, as características, e às vezes as pessoas cuidam dos idosos em casa e pensam assim, deixa quieto, é porque tá ficando velho, é assim mesmo, e às vezes é depressão. A depressão tem cura, vamos levar no psiquiatra. Se for possível, se esse idoso tiver condições e aceitar, vamos levar na terapia. Vamos fazer uma atividade física coletiva de preferência. Vamos levar para hidroginástica. Vamos fazer alguma coisa que ele se envolva com outras pessoas da mesma idade. Então, isso é tratamento, vamos dizer assim, uma proposta de tratamento para uma pessoa com depressão. Se tiver com demência, deixa para lá? Não, gente, leva no geriatra. O geriatra vai fazer uma avaliação. Às vezes, passa alguns medicamentos, umas vitaminas, alguns complexos que ajudam a pessoa. Quem nunca, eu falando da medicação que os outros indicam, mas eu vou falar aqui só como exemplo, tá? Não estou falando para ninguém tomar. Quem nunca ouviu falar da ginkgo biloba? Que melhora estresse, que melhora a capacidade de raciocínio, que não precisa de receita e não se toma só na idade adulto tardio, não. Tem muito jovem que toma, às vezes na época de prova, Você nunca ouviu falar de ginkgo biloba, Jéssica? Depois você faz um Google aí. Não, professora. Depois você faz um Google aí. É um complexo natural que auxilia no estresse, auxilia na questão de memória. Não é assim como é que chama aquele remédio? Não é nenhuma Ritalina que ajuda a pessoa a estudar para concurso, não é assim não. É um complexo vitamínico que auxilia no dia a dia algumas pessoas que estão passando por um estresse muito grande. Como que escreve isso? Alguém escreve aí no grupo para Marcela. Não acho que é assim, não. Acho que é ginkgo, né, não? É ginkgo. Ginkgo biloba. Bom, procura assim que o Google... Aí, Marcela, assim... Mas deram um nome estranho para uma plantinha, hein? Mas toda planta tem nome estranho. Se você já foi num jardim botânico, tem o pé lá escrito assim, mangueira. Você conhece como pé de manga, mas o nome científico deles é mó estranho. Tem um estranho assim meio doido mesmo. A Marcela já foi no Google achar ginkgo biloba. Quem me chamou? Quem falou, professor? Era a voz de homem. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Voltando à questão da demência, a pessoa que já tem a demência, essa tem uma deteriorização, tipo, um agravamento dela, ou ela só fica nesse nível? Não, ela vai piorando. Ela vai piorando? Vai, com o tempo ela piora. Eu disse que a progressão dela é oscilante, ela não é tão direta, ela oscila, tem dia tá bem, tem dia tá mal, mas tem um período depois que já não volta, a pessoa já fica... As pessoas costumam dizer que vovô caducou, ficou caduco, ficou gagá. Isso é a demência. Não exatamente o mal de Alzheimer, porque nós vamos falar do mal de Alzheimer agora, que é mais grave. Respondi, Guilherme? Parece que você ainda falou alguma coisinha. Respondeu, mas tem mais uma dúvida, tipo, porque meu avô teve um mal de Alzheimer. Aí o povo falava, não, isso aí antigamente era a famosa demência. Então tem uma diferença. Demência é demência, mal de Alzheimer é mal de Alzheimer. Sim, tem diferença. Sim. Era isso Vamos falar do mal de Alzheimer agora que você vai entender. Então tá, obrigado. Por nada. O nome do homem é difícil mesmo, gente. Ele é alemão. Alzheimer. Tem gente que acha que eu falo chique.
Porque tem muita gente que fala Alzheimer, não é Alzheimer. Tem um H aí que o alemão faz o sabe mesmo? Então é mal de Alzheimer que fala. Ele foi um alemão que estudou, descobriu o diagnóstico dessa doença, por isso que essa doença ficou com o nome dele. O mal de Alzheimer é um problema cerebral, é uma doença degenerativa do cérebro. Ela é progressiva e ela é irreversível. A pessoa começa perdendo, como na demência, Guilherme, apenas características cognitivas. Perde memória, fica esquecido, não lembra, memória a curto prazo fica totalmente detonada, mas ela progride. O mal de Alzheimer, a pessoa começa a perder também controle dos esfíncteres, já não consegue mais saber a hora e o lugar de fazer um xixi. Às vezes faz no meio da casa. Conheço casos assim. Faz na roupa, tá na rua e faz xixi na roupa. Por isso que às vezes tem que usar fralda. Para de ter controle também, às vezes, o controle das funções corporais. Ao final de tudo, essa pessoa não consegue nem engolir. Ela não consegue mais andar, ela não consegue mais falar, ela não consegue mais deglutir. É como se o corpo esquecesse como que faz tudo aquilo que um dia aprendeu a fazer. É um desenvolvimento reverso. Já assistiu o filme do Benjamin Button? Então, parece muito com aquilo. A pessoa idosa, ela vai se assemelhando a uma criança, tanto no sentido de cuidado físico, quanto também no cuidado emocional, e tem que dar papinha, tem que trocar fralda, tem que verificar se as coisas, se a faca não está no baixo, se o portão está trancado, se sair, se perde, não consegue voltar, não lembra onde o endereço, não lembra nada. É uma doença progressiva, Guilherme. Então, o vovô que perde um pouquinho a noção do tempo e do espaço, começa a falar da mãe dele e esquece o que ele comeu no almoço, isso é demência. Mas a pessoa que tem o mal de Alzheimer, ele esquece quem é a filha, quem é a esposa. Eu tive uma paciente que o vô dela faleceu. O vô dela faleceu? Não, peraí. A avó tem Alzheimer. E aí ela trata a filha dela como se fosse a mãe. Ela não lembra que a mulher é a filha. Ela chama a filha dela de mãe. Então, assim, perde a noção do nome das pessoas, não reconhece mais ninguém. Quer voltar, quer ir embora para minha casa, eu quero ir embora para minha casa. Onde que é a sua casa? Lá em Minas. Não, a sua casa é aqui. Não, aqui não é minha casa. Ela não reconhece mais o próprio espaço. É bem triste, mas é mais triste para a família. A pessoa em si, ela não percebe, ela não está sofrendo, porque ela não tem consciência exatamente do que está acontecendo com ela. Valéria, você queria falar? Eu ia fazer uma pergunta, porque dos casos de Alzheimer que eu conheço, que tiveram na minha família, inicialmente, tipo, bem no começo mesmo, os casos, o início do Alzheimer, ele foi como se fosse uma demência. Sim, assim mesmo. Era uma coisa que acontecia um dia e aí no outro dia a pessoa estava normal. Ou estava bem e aí do nada ela já não lembrava mais o nome da pessoa. Só que assim, era como se fosse às vezes, sabe? Isso acontecendo e depois foi piorando, foi durando mais tempo, foi esquecendo mais coisas. Então, assim, como a gente sabe se não é um começo de Alzheimer ou uma demência? Aí é só o próprio geriatra ou neurologista que vai fazer um exame, vai fazer toda uma investigação para perceber o que está acontecendo. Outra questão também é que a doença o mal de Alzheimer, ele envolve uma questão de roubar a inteligência da pessoa. A pessoa se sente, ela não tem mais controle das suas funções. Enquanto a demência simples,
A pessoa mantém as suas funções. Que funções seria essa? Ela consegue continuar andando, lógico, se ela não tiver um problema de coluna, se ela não tiver um problema de cirurgia no fêmur e outras debilidades, né? Mas ela consegue comer, ela consegue manter as suas atividades. Enquanto o mal de Alzheimer faz a pessoa perder a capacidade de fazer algo que ela já sabia. Vocês já ouviram a frase de que quando a gente aprende a andar de bicicleta, nunca mais a gente esquece? Pois é, uma pessoa que tem... É como se, não estou dizendo que é isso, mas é como se você sabe andar de bicicleta, de repente alguém te dá uma bicicleta e você não dá conta de andar. Todo mundo estranha. Uai, mas ele sabia andar de bicicleta. Então, eu espero que vocês tenham entendido o exemplo, que foi meio maluco, mas é que algo que era simples, que todo mundo sabe, que a pessoa sabe fazer, ela não consegue fazer mais. Ela perde a capacidade, ela perde aquela habilidade, aquela competência que ela já tinha adquirido antes. Enquanto a demência, ela é muito mais no nível cognitivo do que físico. Deu para esclarecer um pouquinho, Valéria? Deu? Tati? Oi. Só queria te fazer uma pergunta. No caso, tanto da depressão, demência, o Alzheimer, tem alguma questão genética aí? Sim. Porque eu ouvi falar de um rapaz que morava aqui no condomínio, que ele, desde adolescente, ele tratava a depressão, só que a dele não era cura porque era genética. Isso diziam os profissionais. Porque a dele era uma questão genética, então ele teria que aprender a conviver com aquilo. Coitado! Meu Deus! Ele ter que entender, por exemplo, ele fazia psicoterapia, fazia o acompanhamento com o psiquiatra, tomava medicação, e aí ele falava de suicídio, era todo um transtorno, porque ele era estudante, morava fora, aliás, ele morava aqui, né, para estudar, e parece que até a faculdade se envolveu no tratamento para ajudar ele a concluir a faculdade. E aí só que ele tinha, assim, altos e baixos. E aí, quando ele entrava em crise, aí os profissionais todos se envolviam, ele ficava bem, aí ele melhorava. Aí, de repente, ele mesmo tinha que entender quando os sintomas estavam voltando e saber o que fazer. A depressão dele era uma espécie de depressão crônica, tinha cronificado. Isso, aí eles disseram que era por ser uma questão genética. E aí, nesse caso, não tem cura mesmo? Não, a gente não pode afirmar isso de jeito nenhum. Nem que não tem cura, e nem que todas as depressões são genéticas, e nem que toda vez que a genética não tem cura. Eu não concordo com esse tipo de afirmação, porque o ser humano, cada um de nós é um ser único. A gente não, principalmente quando é uma doença que está envolvendo a subjetividade... gente, como assim? Nós não temos controle sobre essas questões subjetivas. Então, tem um pezinho na genética? Tem. Assim como quando a gente vai num médico e ele pergunta, tem hipertenso na família? Tem diabético na família? A gente fala, tem. Certeza que você vai ser? Não. É mais provável que você vai ter porque você teve alguém na família. Então, a mesma coisa no psiquiatra. Ele não pergunta sobre a hipertensão e a diabetes, ele pergunta, tem doença psiquiátrica na família? Tem caso de suicídio na família? E aí a gente fala, tem. Não significa que todo mundo vai ser depressivo, que todo mundo vai ser esquizofrênico, que todo mundo vai suicidar. Não significa nada disso. É que a probabilidade disso se repetir é maior. Isso se chama doença familiar. É igualzinho os genes recessivos. Pode ser que você tenha o olho azul, como pode ser que a maior parte tenha o olho castanho. Então, a doença também acontece. Pode ser que você tenha a probabilidade de desenvolver ou não. E aí é a hora que entra a subjetividade, que eu acho isso lindo. Pode ser que você tenha maior possibilidade de desenvolver, porque teve na família. Tá, mas como é que foi a sua estrutura familiar? Como é que foi a construção da sua vida? Como é que é a sua resiliência? Como é que é a sua subjetividade? Aqui não, violão. Aqui não me pega. E ainda assim que seja genética, a gente não pode olhar para um menino de 18 anos e dizer que não tem cura. Absurdo. Doença, né? É um profissional muito, muito sem esperança. Eu saía dele, eu ia para outro. Não gostei dele, não. Obrigada. Gente,
15 segundos, de novo, nós temos que sair daqui e voltar para eu poder tentar encerrar o assunto com vocês. Eu acho que eu passei 2 páginas só. Então, vamos encerrar aqui e voltar no mesmo link, tá bom?